Fala, rapaziada, tudo bom? Vamos então fazer uma revisão de mercado aí do dia 9 e do dia 10 no mini índice. Mas primeiramente aí queria deixar um aviso aí para vocês que eu estou aí com as vagas para a mentoria individual aberta, né, para o mês de janeiro. Quem tiver interesse aí de realizar aí a mentoria individual comigo no mês de janeiro, é só me chamar no direct no Instagram ou até mesmo por WhatsApp, beleza? Então, sem mais, sem menos, vamos analisar aqui a movimentação do dia 9, então. O dia 9 foi aqui, ó, pessoal. O dia 9 foi esse pregão aqui. Então, a gente teve aí, ó, uma abertura em gap amplo. E essa abertura, ela se deu em cima aí de uma zona de pressão compradora, ó. A gente tinha essa zona aqui de base. Uma zona interessante aí de pressão de compra, né? Uma zona de suporte. Era uma zona interessante para a gente trabalhar com compra, né? Era uma zona compradora. Porém, a gente teve o quê? A gente teve uma briga muito forte nos minutos iniciais aí do pregão. Então, a gente teve uma briga muito forte aqui. A gente não teve sinal de compra nem de venda nesse momento, era um momento de indecisão, né? E, logo mais, o Batido ele começou aqui, ó, a apresentar, ó, não posso chamar de afunilamento, porque, ao contrário, ele começou a apresentar uma expansão, né? Então, topos ascendentes e fundos descendentes. Então, aqui, eu chamo de afunilamento também, né? Então, vou chamar isso aqui de afunilamento, pessoal. Então, a gente teve aqui, ó, abertura em gap amplo, o preço aqui em uma zona de briga muito forte, um ponto de indecisão, né? E ele teve essa vela aqui, ó, que foi um candle de força, um candle de ignição, que buscou a média de 20, né? No momento, então, ele busca aqui, ó, a média de 20 períodos entre essa proteção de vendedores na região atuando. Então, a gente já consegue observar também, ó, que estava perigoso para a gente acreditar na continuação da venda depois desse candle, até mesmo porque a gente teve aqui um indício de exaustão no movimento. Então, o mais interessante era aguardar para a gente esperar algum sinal técnico, né, para pegar o início de um movimento direcional, ou de baixo ou de alta, porque a gente estava em um momento de indecisão. Então, aqui, ó, como a gente teve essa abertura em gap amplo, lembrando que o gap nada mais é que um candle fantasma. Então, a gente teve aqui um candle de força negativo, e a gente já tinha médias móveis descendentes, apontando para baixo. Então, a gente já tinha médias móveis aí, indicando uma estrutura de baixa bem definida naquele momento, principalmente a média de 50, né, que é a nossa média de ouro aí, que é a média principal. Então, eu utilizo a 50 sempre como uma média móvel principal aí, para mim estar trabalhando em uma estrutura bem definida de mercado. Beleza. Então, aqui, ó, identificando esse afunilamento, a gente tem a expansão, a tentativa frustrada do movimento recuperar, ele acaba buscando o quê? Ele acaba buscando a média de 20 e inicia aí o rally de baixo. Então, o que daria para fazer? A gente viu que ele busca a média de 20 e ele acaba rejeitando o rompimento da média de 20, ancorando o movimento nela. Ou seja, ele busca repique na média de 20, o que poderia gerar uma oportunidade para a gente vender. Porém, estes candles aqui que buscaram a média de 20 davam um sinal comprador. Então, era um momento de indecisão, não valeria a pena a gente trabalhar com venda naquele momento. Quando que a gente poderia trabalhar com venda? É no momento que a gente tem aqui, ó, região de base, e a gente tem este candle aqui, ó, dando indício ao início de um movimento de baixa. Não confia nele, não tem problema, deixa a venda na superação da mínima. Superação da mínima gera oportunidade vendedora, não pegou, não tem problema, a gente tem um candle de ignição aqui, que também é um gatilho vendedor. Superação do candle de ignição gera oportunidade vendedora, stop na máxima e trabalha aí com alvos de projeção de Fibonacci. Beleza? Então, o que acontece? Ele inicia aí, então, um rally de baixa. Ele busca aqui um ponto, ó, da projeção de Fibo. Então, a gente tem um ponto aqui, se eu não me engano, bateu com a 100% da projeção, da pernada de expansão de baixa aqui, ó. E ele acaba aqui nesse ponto, entrando uma proteção dos compradores, para realizar o quê? Para realizar uma correção em forma de bandeira, né? Então, ele busca esta correção em forma de bandeira, ancorado pela média de 9, pela média de 20 e a favor da média de 50. Deixa o quê? Deixa um pequeno gatilho, ó, deixa um pin-bar interessante aqui, ó, para a gente trabalhar com uma venda antecipando o rompimento desse padrão.
Então, daria para trabalhar com uma venda aqui, antecipando o rompimento desse padrão, stop na máxima da sombra, e trabalha também com projeção de Fibonacci. Aqui ele bateu com uma projeção de 61,8 da expansão anterior, e não pegou ali, o que daria para fazer? Trabalhar com a superação da mínima, né? Então, trabalhar com a superação da mínima aí, ativa setup de pivô, e a gente poderia trabalhar com a continuação da expansão baixista. Beleza, o que acontece? Depois de um forte movimento de expansão de baixa, o ativo ele acaba cansando, né? Então, no momento que a gente tem um ativo cansado, ele tende a iniciar um movimento lateral. O que acontece? Ele inicia um movimento lateral utilizando essa região aqui como região de pressão comprador e essa região aqui como região de pressão vendedor. Então, aqui a gente tem exatamente a mesma zona que era pressão de compra se tornando pressão de venda, e a gente tem a troca de polaridade do preço, beleza? E aqui, média de 20, média de 9 ao centro entrelaçadas, indicando início de movimento lateral. O que daria para fazer? Olha só, a gente teve a expansão, contração, buscou repique nas curtas. Daria para comprar aqui? Não, não daria. Por quê? Porque a gente tem uma média de 50 períodos, nossa média de ouro aí descendente. Então, não era válida a compra ali por conta disso, né? É bem perigoso a gente trabalhar contra a média de 50 após o movimento de expansão de baixa. Beleza, o que acontece? Ele busca 50, aqui a gente tem um topo duplo. Topo duplo, ele indica o quê? Indica um possível movimento de baixa. O que acontece? Indica uma possível reversão de tendência. Então, o que acontece? Ele falha aí o início da estrutura de alta, ele inicia o movimento da estrutura, o início do movimento da estrutura de baixa, busca repique na 9 e tenta tocar para baixo. O que acontece? Proteção dos compradores, o movimento é frustrado nessa zona. Então, nesse momento de mercado, a gente tem um momento de indecisão, um momento complicado aí para a gente trabalhar buscando um movimento direcional, beleza? Então, o que daria para fazer? A gente tem, então, movimento frustrado, falha de fundo, movimento frustrado, aqui a gente tem, candle de ignição comprador. Daria para mim trabalhar com uma compra na superação dele, com stop na mínima? Daria, porém, a gente tem o quê? Região de pressão vendedora. Vale a pena trabalhar contra uma região de pressão vendedora tão forte quanto essa, que, a princípio, ela estava no início da sua formação? Não vale a pena, né? Então, aqui, o que acontece? A gente tem um ativo embolando nessa zona de pressão. No momento que a gente tem um ativo embolando em cima de uma zona de pressão vendedora, isso é sinal da perda da força de atuação compradora. Ou seja, ele dá indício, que ele vai iniciar um movimento estrutural de baixa aqui, Por quê? Porque ele supera as mínimas com candle de ignição. Ou seja, ativa aí um gatilho para a gente vender nessa região. Então, aqui, quem vendeu nessa região conseguiu pegar uma pontuação bacana. Não pegou no candle de ignição, que foi nosso gatilho para venda. Aqui ele busca o repique na média de 9 períodos, ativando o nosso setup. Também daria para pegar no fechamento do candle, ou até mesmo na superação da mínima, ativando outro setup aqui de pivô, né? Porém, já estava próximo aí ao fechamento do pregão, fica um pouco perigoso. Aí aqui a gente tem uma troca de polaridade, a gente tem um ativo aqui tentando buscar repique nas curtas para continuar, e o movimento acaba sendo frustrado, né? E o dia acaba fechando em um candle de força aqui, que rompeu as curtas, dando indício aí para um possível pivôzinho de alta para o próximo pregão. Show! O que acontece no próximo pregão? A gente tem aí, a abertura do pregão em gap de alta, aqui, rompendo a nossa zona de pressão. Então, ele acaba buscando essa zona aqui na abertura. Era válida uma venda nessa região? Não. Por quê? Porque a gente tem uma média de 50 períodos contra. E porque esse gap foi curto. Então, ele pode dar continuidade ao movimento ascendente. Não vale a pena pegar direto. Perigoso. Beleza? Então, ele teve essa abertura em um movimento de alta. Ele, nesse momento de mercado, ele acaba acelerando. Então, ele acaba acelerando, rompendo a média de 50 períodos. Aqui, a gente já tinha um ativo sobrecomprado. Porém, fica a critério de cada um, daria para trabalhar com uma compra na superação dessa região de briga aqui. Por quê? Porque a gente tem aqui, se a gente botar no time frame de 2 minutos, eu vou colocar ali depois para vocês verem, a gente tem aqui um setup de Power Breakout, né? Então, a gente tem um Power Breakout que superou aí a média de 200 períodos, a gente tem média de 9, 20, 50 ascendente. Então, era uma entrada que poderia ser interessante. E
o problema dessa entrada é que a gente já tinha um ativo aí sobrecomprado, né? A gente já tinha um movimento de alta um tanto quanto esticado. Porém, ele deixou essa oportunidade. Eu não estava no mercado nesse momento e não peguei. Depois ele deixou o quê? Ele deixou aqui ó, uma barra ignorada, também deixando a oportunidade de compra, porém já estava arriscado, porque a gente tinha uma certa distância da média de 20 e da média de 9 naquele momento, e um ativo em sobrecompra, né? O que acontece? Ele busca de novo, ó, repique na 9, deixando a oportunidade para compra também, um ativo extremamente sobrecomprado, não valeria a pena mais pegar, e depois a gente tem essa barra aqui, ó, galera. A gente tem essa baita barra aqui. O que essa barra indica? Se a gente pegar ela ó, e analisar o nosso volume, a gente tem uma barra aí de exaustão do movimento. Ela me indica o quê? Um movimento exaurido. Então, um movimento que não tem mais força para continuar. Ele usou toda a força que ele tinha naquele candle. E aqui, o próximo candle me confirma essa informação. Ou seja, a gente tem um movimento de exaustão, um movimento de rejeição da continuação do movimento de alta, do movimento expansivo de alta. Então, a gente tem um início aqui do movimento de reversão, o início de uma faca caindo. Daria para fazer o quê? Trabalhar com uma venda na superação aqui, ó, na superação da mínima dessa região de briga, que é um topo, né? E essa venda eu peguei. Então, o que daria para fazer? A gente poderia tentar conduzir, primeiramente, essa venda até a média móvel de 20 períodos. Dependendo de como ele chegar na média móvel de 20 períodos, a gente protege a operação no 0 a 0 ou no positivo e tenta aguardar o rompimento dela para buscar 50. Buscando a 50, a gente fecha a operação. Foi isso que eu fiz, rapaziada. Então, a gente vende lá, aguarda para ver como é que vai ser a reação do preço em cima das médias curtas, rompeu as curtas, busca 50, buscando a 50, fecha a operação. Show? Beleza, depois a gente tem o quê? A gente tem um ativo travado nesse momento aqui de pregão, ó. Não dando mais oportunidade para a gente trabalhar. Aqui não tem mais nada, galera. Não adianta forçar a barra quando o ativo trava desse jeito. E o que aconteceu? Olha só, se eu traçar aqui, ó, uma retração de Fibonacci, a gente tem o ativo buscando a retração de 38,2 e brigando entre a 38 e a 23. E a 23 aqui em cima, né? Isso aqui a gente chama do quê? Isso aqui é chamado de faixa de Gaza, região de briga, região de indecisão, que a gente não sabe se vai explodir para cima ou para baixo. Então, faixa de Gaza, mantenha a distância, zona perigosa de ser trabalhado. Não pega operação quando o preço está trabalhando assim, entre zonas de Fibonacci congestionado. Beleza? E se a gente traçar essa Fibonacci para cá, ó, a gente tem aí ó, o ativo brigando entre a 38 e a 61,8. Então, ou seja, uma faixa de Gaza nítida. O momento onde o mercado está indeciso, o mercado está congestionado e ele não dá indícios de o início de um movimento direcional. A gente tem todas as médias flat naquele momento, né? Então, a partir disso, não teve mais oportunidade. Então, galera, foi basicamente essa aí a visão do dia 9 e do dia 10 de dezembro, né? Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui e até a próxima.